Recebi palavras que as pregações elas fortalecem as pessoas, que elas abençoam as pessoas. E eu gostaria hoje de trazer uma palavra para você. Lamentações, capítulo 3, verso 1 ao 21 aí. E eu gostaria de ler com vocês uma palavra em que Jeremias estava num tempo de dificuldade, de crises, né, de angústias. E eu gostaria de ver com você sobre isso que Jeremias estava passando. Amém? Glória a Deus. Você está só comendo, Lucas? Isso aí, meu irmão. Tem uns que estão comendo, tem outros que estão emagrecendo por causa de preocupação. Mas nós vamos aqui hoje trabalhar as nossas angústias, trabalhar as nossas preocupações, para que nós venhamos a ter fé. Amém? Ter fé num Deus poderoso, ter fé num Deus altíssimo. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Lamentações capítulo 3, verso 21, diz assim: Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Para você entender, você tem que saber que Jeremias aqui ele está enfrentando, né, com o povo de Deus o cativeiro. E ele está muito triste, né? O profeta Jeremias ele é chamado de o profeta chorão. O profeta que ele chora porque aquelas pessoas não ouviram as suas mensagens, né? E Deus trouxe o castigo, Deus trouxe tudo aquilo que Jeremias tinha profetizado para aquele povo. E ele diz assim, ó, eu quero que você entenda nesse texto que eu estou lendo, que tem uma linguagem figurativa também, né? Não é que Deus estava castigando Jeremias, mas ele sentia assim. Ele sentia no modo figurativo que Deus estava fazendo isso com ele. Então eu quero que você entenda que às vezes o que ele está tentando expressar em uma linguagem que nós viemos a entender aquilo que estava acontecendo na sua época. Olha que interessante. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Então ele está tentando nos expressar que ele estava sentindo dores como de alguém que estava apanhando, né, com uma vara de Deus. E ele me impeliu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim. Você já viu quantas pessoas dizem que Deus está pesando a mão nele? Né? Você já viu quantas pessoas, até mesmo evangélicas, até mesmo pastores, eles amaldiçoam as pessoas, falando que Deus vai pesar a mão. Algumas coisas Deus faz justiça sim, né? Mas Deus ele é um Deus de bênção, Deus ele é um Deus de misericórdia. E aqui Jeremias ele sentia como se Deus estivesse esmagando ele nas suas mãos, vez após vez, a todo tempo. Fez que minha pele na minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Aqui não quer dizer que Deus estava quebrando os ossos de Jeremias, né? Mas ele sentia que como se ele estivesse envelhecendo por aqueles problemas, como se ele estivesse tendo seus ossos sendo quebrados. Você está entendendo o tamanho da dor de Jeremias? Você está entendendo por que eu estou lendo esse texto? Porque nós, às vezes, né, no meio de tanta crise, no meio de tanto luto, no meio de tantas dificuldades, de todas as, sabe, estamos vivendo dificuldades financeiras pelo aumento, né, da cesta básica, aumento de gás, aumento de gasolina, pessoas morrendo. A mídia tem trazido assim um terror, né, porque eu acho que eles querem até trabalhar para que as pessoas fiquem em casa. Então assim, às vezes nós sentimos a dor no nosso próprio corpo, né, pessoas adoecidas, pessoas doentes. E olha que interessante, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Aqui ele está sentindo tudo aquilo que, como se Deus estivesse permitindo na vida dele, como que se ele não tivesse escapatória. Olha, você está aí comigo? Lamentações 3. Ele me fez habitar na escuridão como que há muito morreram. Secou-me de muros e eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. O que quer dizer isso? Ele estava se sentindo impotente nessa hora. Você já se sentiu impotente em alguma situação? Você já se sentiu impotente em algumas coisas que você não conseguiu fazer, que você não conseguiu ter saída, que você não tinha sabedoria para lidar com aquele problema, que você não tinha recursos financeiros para lidar com aquele problema, que você não tinha recursos, sabe, de todas as maneiras, e você se sente cercado de muros e não pode escapar como Jeremias estava se sentindo? Eu quero trazer essa palavra porque às vezes nós nos sentimos assim, né? Às vezes, quem sabe você, no meio de todo esse caos, eu tenho às vezes atendido pessoas com ansiedade, eu tenho atendido pessoas no meu consultório sem esperança, né? Com depressão.
E olha que interessante, Deus, ele fala assim, ó, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho, despedaçou-me, deixando-me abandonado. Olha que olha como Jeremias ele traduz o sentimento que ele está vivenciando. Às vezes nós estamos sentindo algumas angústias, nós estamos sentindo algumas coisas que nós não conseguimos, sabe, expressar, mas Jeremias ele está dizendo como que se Deus tivesse despedaçado ele, Deus tivesse deixado ele abandonado. Às vezes nós não temos coragem de falar isso. Às vezes nós não temos coragem de expressar isso porque nós temos medo de falar, mas às vezes nos sentimos assim, né? Às vezes nos sentimos abandonados, deixados. Preparou-me o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Quer dizer, ele estava sentindo, sabe? Como se ele estivesse sendo alvejado por as flechas de Deus. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Olha que interessante, ele vai falar também do desprezo dessa época, do desprezo dessa hora. Olha, tornei-me motivo de riso para todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Jeremias era profeta, Jeremias era dirigido por Deus. Jeremias no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus colocou a boca... Jesus, espera aí só um pouquinho, irmão. O computador aqui desligou. Vamos lá, vamos aqui. Deus colocou as palavras, né, nos lábios de Jeremias. Então assim, como que Deus coloca as palavras nos lábios de Jeremias e tudo aquilo que ele havia fazendo, tudo aquilo que ele havia profetizado, não estava se tornando realidade. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Pai Senhor, Dona Elma, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se você aí que já sentiu isso, se você que já sentiu muitas vezes desamparado por Deus, você pode compartilhar isso comigo aí? Você que já se sentiu angustiado, como se Deus tivesse te deixado, você já compartilhou desse mesmo sentimento de Jeremias? E olha que Jeremias era um profeta. Olha que Jeremias era chamado por Deus. Olha que Jeremias era um homem escolhido, separado desde o ventre da sua mãe. Né? Às vezes nós começamos a pensar, Deus, mas eu preciso do Senhor agora. Eu preciso do Senhor nesse momento e parece que eu não te vejo. Eu preciso do Senhor nesse momento e parece que eu não consigo te encontrar. Assim Jeremias estava se sentindo. Assim Jeremias estava se sentindo. Jeremias precisava. E aqui ele fala assim, ó, fez-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. O que quer dizer? Tinha um gosto amargo na alma de Jeremias. Tinha um gosto amargo na alma de Jeremias. Ele precisava que, sabe, ele precisava que Deus entrasse numa solução. Ele precisava que Deus entrasse em cena, né? E ele começa a falar, tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Jeremias não estava tendo paz, né? Jeremias, ele esqueceu. Olha que interessante essa frase. Esqueci-me do que significava prosperidade. Você sabe por que eu resolvi? Desculpas, irmãos. Vê se vai voltar aí Vitória, vê se vai voltar o YouTube aí, por favor. Às vezes a gente perde o gosto. Às vezes a gente perde a paz, às vezes a gente perde a alegria de viver, né? Alegria de estar com Deus, alegria de precisar de Deus. Eu quero profetizar na tua vida, sabe, que hoje pode ser o dia que você precisa de conversar com Deus. Hoje pode ser o dia que você precisa de falar com Deus, de expressar seus sentimentos. Eu estou tentando voltar aqui no YouTube, irmão. Né? Não vou ficar nervoso aqui não. Vocês vão me perdoando aí, porque hoje eu estudei o dia inteiro e eu estou tentando aqui, tá bom? Já vou aí voltar com vocês, se Deus quiser. Então, eu vou abrir outro vídeo aqui. Vocês me perdoam.
Então a gente precisa, sabe, de ser como Jeremias. Por quê, pastor? Porque é aonde eu quero chegar aqui, ó. O meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Então, até o que ele esperava, até o que ele sonhava, até a promessa. Quem tem promessa de Deus aí, né? Quem tem promessa de Deus aí? Ele está falando, sabe, que até o que ele esperava de Deus se findou. Se findou. Ele não tinha mais. Ele não tinha mais a esperança. Ele não tinha mais a amargura. Olha, lembro-me da minha aflição. Eu estou chegando aí no versículo 21. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha que interessante. Lembro-me disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. A minha alma desfalece dentro de mim. Então olha aqui. Quem sabe você já se sentiu assim, né? Quem sabe você já se sentiu assim, com a sua alma desfalecendo, com sua alma em problemas, com sua alma agoniada. Mas o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Esse versículo aqui, ó. Todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Você pode dizer isso para você? Você pode dizer isso, que todavia você quer que Deus, sabe, traga uma esperança para você? Você quer usar a sua memória daquilo que Deus pode fazer por você, daquilo que Deus pode usar você, daquilo que Deus pode ser na sua vida? Ah, Deus é bom demais, irmão. E Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, sabe? Olha que interessante. Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria. Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria. Às vezes nós temos que deixar de olhar para algumas coisas. Nós temos que deixar de olhar para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que deixar de olhar para a nossa angústia, para a nossa, sabe, para a nossa miséria, para os nossos problemas. Queridos, eu não sei o que está acontecendo aqui no YouTube, está travado. E eu não consigo resolver problemas aqui de reprodução aqui. Vou tentar aqui cancelar a visão do meu vídeo aqui. Tá me vendo? Amém. Quem tá no YouTube aí, vocês estão me vendo? Se tiver, eu vou continuar mais tranquilo aqui. Então é o seguinte. Olha que interessante. Quem tiver travado aí, entra e sai novamente que eu vou continuar aqui. Me perdoa. Seu pastor vai melhorar. Irmãos, eu sou pastor de igreja presencial. Estou me adaptando à internet, né? Eu sei que é uma nova vertente daquilo que a gente tem que aprender, mas infelizmente meu computador já é um computador mais antigo e às vezes ele dá problema, tá bom? Então olha aqui, Jeremias, ele deixou de olhar a sua própria miséria, né? Nós temos que parar muitas vezes de olhar para nossa própria miséria, para nossa própria angústia, para os nossos próprios medos. E em nome do Senhor Jesus, nós temos que olhar para aquilo que pode nos dar esperança. Às vezes nós estamos assistindo tanta coisa ruim, estamos assistindo tantas coisas ruins que nós temos que parar de olhar para aquilo que está nos matando. Sabe, o Covid mata, sim. Sabe, as coisas matam, sim. Mas as nossas angústias, as nossas ansiedades, elas também matam. E Jeremias, ele está falando aqui, ó, que ele deixou de olhar para a sua própria miséria para lembrar-se das misericórdias de Deus, para lembrar-se daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Ele continuou sentindo dor? Continuou. Ele continuou sentindo sofrimento? Continuou. Mas ele também se lembrou da fidelidade de Deus. Ele também se lembrou, sabe, de um Deus misericordioso. Ele trouxe à consciência um Deus, sabe, que tinha compaixão, que tinha fidelidade, que ia fazer nascer uma esperança na alma de Jeremias, que a reflexão sobre as suas dificuldades, elas não iriam sufocar a sua fé. E nós temos que olhar para Deus.
Sabe, nesse momento agora nós temos que fazer como 2 Crônicas 7,14 mesmo, se humilhar, orar, buscar a Deus tremendamente, buscar a Deus poderosamente, sabe? Nos humilhar na presença de Deus, nos arrependermos na presença do Senhor, porque tornar a nossa fé, uma confissão de fé. Ele saiu do pranto, do lamento, ele continuou sentindo as dores, mas agora sentindo uma dor através e com fé, para passar por aquela dor, para vencer aquela dor. E em nome do Senhor Jesus, é isso que Ele quer fazer para nós. Pelo fato de nos amar, o Senhor nos disciplina. Pelo fato de nos amar, Ele não nos consome, Ele nos castiga, mas Ele não nos destrói. Sabe, eu quero profetizar na tua vida que o Senhor, às vezes, Ele permite algumas coisas, não para o nosso mal. O Senhor, às vezes, Ele permite algumas coisas, não para nossa vergonha, sabe, não para nós nos sentirmos desprezados. Jeremias, ele fala aquilo tudo, mas de repente ele toma a consciência de que Deus é misericordioso, de que Deus é bom, de que Deus ele sabe, que Deus vai além do nosso entendimento humano, que Deus vai além das nossas dificuldades, das nossas, sabe, das perseguições. Deus vai além das nossas angústias. Ah, pastor, mas nós estamos passando por tantas coisas ruins agora. Sim, estamos. Mas você pode ter certeza que isso um dia vai passar. Você pode ter certeza que isso um dia Deus vai, sabe, Deus vai reverter essa situação. Deus vai reverter aquilo que nós estamos vivendo. É difícil, com certeza. É complicado, com certeza. Mas nós temos que fazer como, sabe, como lá em Hebreus. Hebreus, lá diz assim, ó, que Deus, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmais quando por Ele for repreendido. Então quer dizer, Deus ele vai me repreender uma hora. Deus ele vai me corrigir alguma hora. Você sabe por quê? Porque aqui em Hebreus capítulo 12 diz assim, ó, corrige ao que ama. Então se Deus nos ama, Ele nos corrige. Se Deus nos ama, Ele faz algo para que nós sejamos pessoas melhores. Açoita a qualquer que recebe por filho. Entenda por favor comigo, Hebreus capítulo 12. Entenda comigo. Açoita a qualquer que recebe por filho. Que interessante. Por quê? Porque nós estávamos destituídos de Deus. Porque nós estávamos longe de Deus. E aí agora, Deus, Ele nos exorta como filhos. Deus, Ele nos exorta como filhos dEle. E Ele quer trazer, sabe, uma melhora. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Que filho há que o pai não corrija? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Ah, pastor, por que está acontecendo tantas coisas? Não sei. Às vezes nós não vamos saber os porquês. Às vezes nós não vamos saber, sabe, por que Deus está permitindo tantas coisas, por que nós, sabe, estamos passando por tantas coisas, mas Deus, Ele pode fazer novas todas as coisas. Deus pode fazer novas todas as coisas. E em nome de Jesus, sabe, você tem que crer que, olha aqui, mas se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Olha Hebreus capítulo 12, do 5 ao 12. Porque se Deus não nos repreende, nós somos bastardos e não filhos. Se Deus não nos repreende, sabe, não tem disciplina, porque as pessoas tendem a disciplina de Deus como um castigo. Não, eu não posso fazer nada errado que Deus vai me castigar. Eu não posso fazer nada errado que Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu não posso fazer nada errado porque senão Deus vai, sabe, me mandar uma doença. Deus vai permitir que eu pegue Covid. Deus vai permitir que eu... Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus ele é mais do que isso. Deus ele é além disso. Deus ele é melhor do que isso. Sabe, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer trazer algo melhor para você.
Deus ele quer trazer coisas melhores para você. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrijam. Ei, Deus aqui está fazendo uma comparação entre o nosso Pai humano, Deus está fazendo uma comparação entre o nosso Pai humano, tá bom? Consegui entrar no YouTube lá, quem quiser entrar aí, em nome de Jesus Cristo, agora vai. Deus está fazendo comparação entre o nosso pai humano, segundo a nossa carne, que nos corrige, o nosso pai humano, que nós reverenciamos, que nós nos sujeitamos, e aí ele está fazendo uma comparação que por que nós não vamos nos sujeitar a Deus? Por que nós não vamos nos sujeitar a Deus? Sabe? Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. O que é isso? Que tudo que nós passamos aqui agora não tem alegria. O que nós estamos passando agora, quem que gosta de ficar em casa sem poder sair? Quem que gosta de ficar em casa sem poder trabalhar? Quem que gosta de ficar em casa sem poder produzir? Né? Não, nós não estamos presos, nós estamos limitados. Porque quem está preso não pode ir na padaria, quem está preso não pode ir pôr gasolina no carro, quem está preso não pode ir num parque. Não, nós não estamos presos, nós estamos limitados. Mas olha o que acontece. Nós não podemos olhar só para nossas angústias agora. Nós não podemos olhar, porque se nós formos olhar para essa correção no presente, não vai nos trazer alegria. Claro, nós estamos sofrendo por estar passando por isso. Isso traz, olha aqui para você ver o que ele escreve. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça. Que isso? O que você está passando vai produzir um fruto na sua vida. O que você está passando vai produzir algo na sua história. O que você está passando vai produzir um fruto, sabe, de justiça. Que isso? Você vai ser melhor. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que nós vamos nos manter vivos no meio dessa doença, né? Nós vamos, portanto, tornar a levantar as... Olha, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ei, é um tempo agora de nós levantarmos as nossas mãos cansadas. É tempo agora, não de nós ficarmos olhando, sabe? Nossa, de novo fechar. Nossa, quantas pessoas já morreram. Nossa, quantas dificuldades estamos passando. Sim, mas essas coisas vão mudar. Sim, pastor, tem o governo. Pastor, tem a política. Pastor, tem sei lá, o mundial, o internacional. Tudo aquilo que rege toda a economia. Tudo bem, eu sei que tem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tem Deus. Deus é acima, querido, de política, de Bolsonaro, de Pfizer, de Corona, de Coronavac, de tudo, sabe? Se não chegou ainda a vacina, vamos crer que vai chegar outras coisas, vamos levantar as nossas mãos cansadas. O que eu estou pregando aqui é para você entender que nós precisamos de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós temos que trazer à memória que, por mais que esse tempo seja difícil, nós temos que crer que Deus está conosco, para que nós não venhamos ser vencidos pela angústia, para que nós não venhamos ser vencidos pela ansiedade, pela depressão, sabe? Eu sei que tem pessoas que às vezes estão me assistindo que perderam pessoas, eu sei que é difícil. Eu sei que é um processo cheio de perguntas, de angústias, sabe? Mas olha, Jó, ele alimentou sua esperança. Jó, ele alimentou a sua esperança. É muito interessante o que Jó diz. Jó 3,25 diz assim, ó: e eu temia, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Se você entende essa frase, olha que interessante. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Jó, irmãos, ele perde tudo. Jó, ele perde tudo, ele perde família, ele perde 10 filhos, ele perde toda a sua riqueza. Jó era o homem mais rico do Oriente. Satanás disse para Deus que ele estava servindo a Deus porque Deus o protegia, porque Deus enchia ele de bens, porque Deus, sabe,
porque Deus manifestava na vida dele. Então Jó era um crente interesseiro. E aí foi feita uma disputa lá no céu. Lógico que Deus sabia quem iria ganhar. Deus conhecia Jó, Deus conhecia como Ele te conhece também. E a Bíblia diz que nós somos pó e Deus conhece a nossa estrutura, e que Deus não lança, né, nenhuma dificuldade com que nós não podemos lidar com elas, mais forte do que nós, porque Deus Ele está conosco. Sabe? Mas isso não é uma doutrina. Eu quero que você entenda isso. Não é uma doutrina que tudo aquilo que você tem medo vai acontecer. Não é uma doutrina que tudo aquilo que você receia vai acontecer. Mas ele nos conta um segredo, que antes que essas coisas acontecessem, ele sentiu, né? Antes que esses problemas tivessem início, ele sabia que algo terrível estava para acontecer. Mas aqui também Jó, ele expressa a sua dor. No capítulo 3, Jó, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Sabe, Jó, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. O dia que ele queria ter sido um aborto, né? Ele queria ter morrido já no ventre da mãe dele, para que ele não pudesse estar passando por tudo aquilo que ele passou. Ele não atribuiu a Deus falta nenhuma. No capítulo 3, Jó tinha passado 7 dias em silêncio. No capítulo 3, Jó tinha passado 7 dias sofrendo em silêncio, né? Sem dizer uma palavra, num sofrimento, sabe? No silêncio mortal. Quem sabe nesses 7 dias Jó esperou a morte. Ele não amaldiçoa Deus, mas ele começa a maldizer o dia do seu próprio nascimento. Sua pergunta era: por que eu nasci? Por que eu nasci? Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que às vezes nasceram em famílias tão desestruturadas, tão disfuncionais, sabe? Nasceram em famílias tão difíceis. Quem sabe você sempre, a sua vida foi difícil, né? Tem pessoas que falam assim: nossa, tudo na minha vida parece que é mais difícil do que na vida dos outros. Tudo na minha vida parece que é mais complicado do que na vida dos outros. Jó, ele estava sentindo, sabe, a dor de perder tudo. A dor de enterrar 10 filhos. Jó tinha 10 filhos. Ele estava sentindo a dor, sabe, inigualável de ouvir a sua mulher para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele estava sentindo a dor de ser julgado pelos seus amigos, de ser um pecador sem ter pecado. Porque eles diziam: Jó, não tem cabimento o que está acontecendo com você sem você ter errado contra Deus. Jó, ele estava sentindo dor. Jó estava sentindo angústia, e ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Sabe quantas pessoas, ai, que dor que você está sentindo, irmão. Sabe quantas pessoas me ligam e às vezes mandam mensagem, às vezes entram em contato dizendo, né, que estão em pânico, que não tem mais sabor de viver, que não tem mais sonhos, que não conseguem sair de quartos, que não conseguem sair para trabalhar, não só por causa do Covid, antes também, pessoas já tinham esses sentimentos. Olha Jeremias também amaldiçoa o dia do seu nascimento, né? Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Às vezes nós queremos fugir. Às vezes nós queremos dar um fim aos problemas. Às vezes o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos não têm suportado tanta dor. Às vezes tanta solidão. Às vezes sonhos que não se realizaram. Às vezes projetos que não se realizaram. Sabe? Ele diz assim, ó: maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Sabe? Ele amaldiçoa a notícia do seu nascimento. Ele amaldiçoa a notícia que, ao invés de coisas que devia ser algo de alegria, que devia ser algo de comemoração, pelo contrário, é luto. É luto. Quem sabe nós estamos vivendo lutos na nossa vida. Né? Tem pessoas lá da igreja do pastor Wesley que perderam, né, que faleceram. Graças a Deus, da nossa igreja ninguém faleceu. Pessoas pegaram, tem pessoas às vezes doentes e graças a Deus elas não estão passando por isso, né, pelo óbito, pela dor. Mas quem sabe nós planejamos o ano passado, quem sabe viramos o ano pensando
que ia ser diferente. Não, 2021 vai ser diferente, encontraram a vacina. Não, 2021 vai ser diferente. Mas às vezes nós pensamos, meu Deus, o que era para ser bom está se tornando ruim. O que era para ter, sabe, projetos novos, empresas nascendo, filhos nascendo, casamentos acontecendo, ministérios crescendo, nascendo. Mas tem sido notícias ruins, né? Tem sido notícias de dor. Nós ligamos a televisão, é dor. Nós ligamos a internet, é dor. Nós conversamos com as pessoas, dor. Mas olha, seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça o clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia o seu alarido. Por que não me matou na madre? Olha que luta que esse homem estava vivendo. Olha que angústia que esse homem estava vivendo. Sabe? Tem aumentado o número de suicídios. Tem aumentado o número, sabe, de pessoas depressivas, do uso de medicamentos controlados. Tem aumentado o uso, porque Jeremias está dizendo, assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Olha que interessante, Jeremias dizendo que ele seria enterrado, teria dado fim à sua vida na sua própria mãe. E ela teria ficado grávida perpetuamente. Eu estou falando aqui de algo que os homens estavam expressando a sua dor naquele momento. De algo que os homens estavam expressando as suas angústias naquele momento. E porque às vezes, né, é tão interessante a inspiração do Espírito Santo para que esses homens escrevessem essas coisas, porque, meu Deus, é tão sucinto, sabe? É tão visível o sofrimento, é tão palpável a dor. A dor de um cara querer morrer dentro da própria mãe para que ele não passasse pelo que ele estava passando, porque era insuportável. Porque eu saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que os meus dias se consumam na vergonha. Olha, Jeremias, ele estava se sentindo envergonhado. Envergonhado. Olha a dor. Olha a vergonha. Olha as lutas interiores, né? Quem sabe você tem se sentido envergonhado. Deus, tantos anos eu tentando, tantos anos eu lutando, tantas vezes eu fiz. Que vergonha! Que vergonha, Deus, que dor! Os meus dias se consumam na vergonha, quer dizer, entra dia, passa dia, entra ano. E as pessoas estão às vezes na vergonha de projetos inacabáveis, de sonhos que não se realizaram, de coisas que não foram para frente, de filhos que não deram certo, sabe? De tantas coisas que essa vida nos proporciona. Tantas coisas. Tantas dificuldades que às vezes nós nos sentimos sufocados, às vezes nós sentimos a nossa garganta doer com um nó na garganta. Às vezes expressamos tantas coisas no Instagram, às vezes expressamos tantas coisas no Facebook, sabe? Nas redes sociais, saímos, colocamos as nossas melhores roupas, né? Passamos os nossos melhores perfumes, para esconder às vezes uma dor lá dentro, para esconder às vezes o sentimento de perca, de medo, para esconder às vezes, sabe, o momento que nem Jó, nem Jeremias, sabe, eles falam de acabar com a sua vida. Nem Jó, nem Jeremias, eles falam de suicídio. Entenda uma coisa, eles não falam que eles queriam se matar. Eles não falam que eles queriam, sabe, dar um tiro na cabeça, se enforcar, tomar veneno, acabar com a sua vida, não. Eles falam que eles queriam ter tido o poder de decisão se eles queriam nascer ou não. Eles falam que eles não têm ideação suicida, eles não queriam acabar com as suas vidas. Entenda isso, porque nós não temos esse poder diante a Bíblia, diante a nossa religião. Não, nós não temos, mas eles queriam acabar com a dor. Eles queriam matar o sofrimento. Eles queriam matar a dor, o nó na garganta, porque a dor nos faz esquecer as alegrias do passado. Você entende o que eu estou falando? Deus está falando com você? Coloque para mim. É muito ruim pregar para computador, irmão. É muito ruim. Eu sinto que Deus está falando com alguém, sabe? Infelizmente eu tive problemas aqui na internet. Quarta-feira espero não tê-los. Mas se algum irmão quiser me dar um notebook novo aí, eu aceito.
Fala comigo. Amém. Amém. Fala comigo. O que Deus está falando com você aí? Compartilha comigo. Dá um glória a Deus. Pessoal do Instagram aqui, fala comigo aí, por favor. Se Deus está falando com você, sabe? Olha, ele queria matar o sofrimento. Ele queria matar a dor. Ele queria matar, sabe, a angústia de ter enterrado. A angústia de ter perdido. A angústia de não ver as coisas acontecendo. A angústia, ei, quem sabe você está chorando aí. Sabe, quem sabe você está angustiado aí. Quem sabe hoje foi difícil. Né? Quem sabe hoje foi difícil, pensando que amanhã você não pode abrir seu comércio. Pensando que tem, não sei, 10 dias, 20 dias que você enterrou alguém. Quem sabe você está angustiado porque tem alguém seu internado, entubado. Quem sabe você está angustiado porque tem alguém seu que você está morrendo de medo que essa pessoa pegue o Covid. Tá difícil. Tá difícil, sabe? Eu não estou aqui para te trazer, sei lá, uma profecia, sabe? Inexistente, uma profecia que fantasiosa, sabe? Só para encher seu emocional hoje, para que amanhã você acorda triste de novo. Não. Eu estou aqui para te dizer que Jó passou por isso. Eu estou aqui para te dizer que Jeremias passou por isso. Eu estou aqui para te dizer que homens que a Bíblia diz que não eram dignos de ter pisado, sabe? Que nós não éramos dignos deles serem pisados aqui nessa terra. Homens que eram, homens que eram cheios de uma graça, homens que tinham um coração muito voltado para Deus. E às vezes, querido, você está doendo aí. Às vezes você está se culpando. Deus, mas por que? Imagina se Jó fosse, sabe? Imagina aqui comigo. Imagina aqui comigo. Será que Jó quantas vezes pensou mesmo? Quantas coisas ele pensou? Quantas coisas que a mente dele viajou? Quantas vezes Jó não dormiu à noite pensando no que ele tinha errado? Pensando que ele tinha medo disso. E isso tinha acontecido. Às vezes você está com medo de alguma coisa acontecer. Meu Deus, minha empresa vai fechar. Meu Deus, alguém vai morrer da minha família. Meu Deus, eu posso pegar isso. São medos. São angústias. São dificuldades que a gente tem medo. Porque Jó disse, o que eu tinha medo me sobreveio. O que eu temia, Deus, eu tinha medo de meus filhos morressem. Eu tinha medo de perder eles, eu sacrificava pensando que eles tinham cometido algum pecado para que o Senhor não tocasse neles, para que a morte não chegasse antes de mim, para que a natureza seguisse o seu curso e eu morresse primeiro do que eles. Tem pessoas, irmãos, escravas do remédio, não dormem sem o remédio. Tem pessoas escravas da dor, da perca, que não conseguem ressignificar. Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas lá, sabe? Olha aqui, a dona Elma falando que está com medo de tudo. Pois é, dona Elma, mas Deus ele lança fora todo medo. Eu estou aqui para que nós venhamos a... Olha, desculpa. Dona Elma, olha o que Jeremias disse. Ele diz que estava doendo. Olha, ele diz que ele sentia a ira de Deus. Que ele sentia, dona Elma, sabe? Como que se Deus tivesse voltado a mão contra ele. Sendo que, como se Deus estivesse quebrando os seus ossos. Ele sentia que a amargura e o pesar cercava ele. Ele sentiu, sabe, que ele estava cercado por muros e não podia escapar. Olha que coisa louca. Olha o que esse cara estava sentindo. Sabe, dona Alma, quem sabe a senhora está sentindo algumas dessas coisas, que você grita por socorro, chama, mas você sente como se Deus, ele diz aqui, como se Deus rejeitasse a minha oração. Parece que nós sentimos às vezes que Deus está longe. Sentimos às vezes que Deus não nos ouve, que Deus nos abandona. Ele diz aqui, eu me senti rejeitado, despedaçado, abandonado, sabe, tocado por suas flechas.
eu me senti desprezado. A Doris Neide, o medo e a angústia e a ansiedade está em volta das pessoas, infelizmente. E é isso aí. E é isso aí. Sabe, medo tem nome. Medo tem nome, medo tem pensamento, medo tem... Sabe, se a gente procurar, a gente pode vencer esse medo. A gente pode vencer esse medo. Eu estou falando aqui de Deus, mas Jeremias, olha o que Jeremias falava, dona Elma. Que eu quero mudar esses pensamentos. Eu não quero pensar na ira, eu não quero pensar na dor dos meus ossos, eu não quero pensar no abandono. Não, eu quero mudar meus pensamentos. Eu quero pensar naquilo que me dá esperança. Olha que lindo, irmão. Olha que bênção. Sabe, eu quero pensar que aquela pessoa entubada pode sair de lá. Eu quero pensar que o meu comércio, Deus vai trazer coisas abençoadas. Eu quero pensar que Deus vai me sustentar. Sabe, você acha que eu não me preocupo com a igreja? Eu preciso de pagar coisas da igreja, irmão. Eu preciso de pagar coisas da igreja. A minha vida é a igreja. Desde os meus 28 anos eu dirijo, 29 anos, eu dirijo a igreja lá no Solar Bougainville. Conseguimos construir aquela igreja. Agradeço até irmãos que nem estão na igreja mais. A Delimar aí já foi participante, né, da igreja. Pessoas que nós conhecemos aí que foram participantes da igreja. Sabe, conseguimos, irmãos, construir na fé aquela igreja. Mas nós ainda temos que manter. Nós temos que manter as prestações, nós temos que manter, sabe, as coisas da igreja. Pastor, você se preocupa? Lógico. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. De que Deus vai usar pessoas, de que Deus vai usar meios, que Deus vai usar portas, que Deus vai usar... Eu não sei, mas aqui no texto que eu li para vocês, lá diz assim, ó, tornai a levantar as mãos cansadas. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés, quando Moisés levantava a mão, sabe? E Josué e o exército de Israel vencia os amalequitas? Você lembra disso? Lembra? Olha aqui, e a Bíblia diz que quando Moisés cansava as suas mãos, ele descia as suas mãos, o povo de Israel perdia a guerra. Nós perdemos a guerra quando nós somos vencidos pelo cansaço. Deus não nos diz que nós não podemos descansar, mas Deus, Ele nos diz para que mesmo cansado, nós levantemos as nossas mãos. Hoje é noite de levantar as mãos. Hoje é noite de pedir misericórdia. Hoje é noite de pedir um basta, para que Deus use, nós não sabemos o que. Ele entrou em ação lá no Egito contra Faraó. Ele entrou, e por que Deus não pode entrar em ação hoje? Por que nós não podemos orar? Nós não cremos num Deus desse. Nós não cremos em um Deus que pode entrar em ação para nos abençoar, para cuidar de nós. Nós podemos sim. Nós podemos. Irmão, essa palavra tem abençoado você, eu sei. Se Deus está falando com você, dá um glória a Deus aí. Se Deus está falando com você e te fortalecendo, ó minha blusa aqui, ó, do Popeye, sabe? Popeye cria e acreditava no espinafre, nós cremos em Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Nós não dependemos de espinafre, nós não, sabe? Mas às vezes, deixa eu entrar aqui no modo alegórico, né? Às vezes a nossa criptonita, às vezes aquilo que acaba, que mina a nossa força, como a criptonita mina a força do super-homem, lembra? Às vezes isso, a nossa criptonita do crente é o medo. A criptonita do crente é o cansaço. A criptonita do crente é a desesperança. Ah, pastor, mas ei, para de falar que o mundo está ruim. Não, pastor, mas se eu não falar, eu estou escondendo a realidade. Não, vamos trazer a memória de que daqui uns dias, em nome de Jesus, isso passou. Pastor, mas eu tive esperança. Eu tive esperança que nesse ano de 2021 ia passar. Está passando. Está passando, em nome de Jesus, cada dia é menos um. Em nome de Jesus, cada dia é menos um, e Deus vai nos abençoar, e Deus vai nos fortalecer, e Deus vai entrar em providência. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento, sabe? Mas em Jó capítulo 42, eu gostaria que você está com a Bíblia? Pega a sua Bíblia. Assim, ó, Bíblia assim, ó. Olha que coisa linda. Deixa eu tirar meus livros aqui que eu preparo as minhas pregações.
Bíblia assim, ó. Bíblia de papel, olha que coisa linda. Esses dias a Ana pegou minha Bíblia e falou: nossa, que Bíblia legal, que Bíblia boa. Pega sua Bíblia aí comigo e abre lá em Jó 42. Jó 42. Eu já estou terminando. Hoje você não vai sair para comer pizza. Você não vai sair para comer salada, né? As coisas estão fechadas. Medo não é falta de fé, tá? Medo... A dona Elma me perguntou aqui, pastor, o medo é falta de fé? Sou criticada que não tenho fé. Dona Elma, deixa eu te falar uma coisa. Cada um, ele sente a dor diferente do outro. Serve para você também. Você que está aí me escutando, deixa eu te explicar algo na psicologia. Nós temos aí, dona Elma, uma teologia da prosperidade, né? Uma teologia triunfalista que nós não podemos ter medo, nós não podemos adoecer, nós não podemos ter percas financeiras, nós não podemos ter problemas, porque é falta de fé. Nada disso, dona Elma. Às vezes a senhora não tem, o medo não é a falta de fé, às vezes é uma luta interior, às vezes é um pensamento disfuncional, um pensamento que a senhora não consegue mudar ele. Às vezes é um trauma, às vezes é uma angústia que lá na sua infância, na sua adolescência, não foi curado, não foi tratado, e isso foi se estruturando na sua personalidade, isso foi, sabe, corroendo aos poucos a sua coragem, a sua confiança, a sua autoestima. Nós temos medo. Nós temos medo. Todos nós temos medo. Jó disse, dona Elma, olha que interessante. Querido, Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Temor é medo. Aquilo que eu receava, preocupação, receio, ansiedade, me sobreveio. Então, quando as pessoas que são mais fortes que a senhora, as pessoas que não têm depressão, falam que a depressão é frescura, mas tem crentes que suicidam de depressão. É falta de fé? Não. Não é falta de fé, é porque elas sentem a mesma dor que Jó sentia, de querer ter sido fruto de um aborto. Tá me entendendo, dona Elma? Então, o que é isso? A pessoa que não tem depressão, ela acha que o outro é fresco. A pessoa que às vezes está alegre, ela acha que a tristeza do outro é frescura, a tristeza do outro é pouca. Mas por quê? Porque a dor que a pessoa que tem depressão, que a pessoa que tem ansiedade sente, só ela sabe. Não é frescura, dona Elma. E não se preocupa com as críticas. A senhora tem o direito de ter medo. A senhora tem o direito de ter angústia. Mas a senhora também tem o direito de ser feliz. A senhora tem o direito de ser tratada. A senhora tem o direito de aprender a lidar. O problema não é termos angústia, não é termos medo. Isso não é falta de fé. Não é falta de fé. Jesus, quando foi no Getsemane, ele estava num estresse tão grande que ele chegou num pico tão alto de estresse, de tensão, porque ele sabia que a cruz viria, então ele soa gotas de sangue. Isso é o maior nível de estresse que o ser humano pode chegar. Para Jesus nos mostrar que nós somos homens, ele é homem, ele na sua maior angústia. Ei, dona Elma, Jesus falou que estava lá em Mateus capítulo 26, se eu não me engano, ele estava numa angústia de morte. Angústia. Então Jesus, que é Deus, ele não podia ficar angustiado porque ele tinha falta de fé? Não, não é isso. Sabe? Mas Jesus, ele enfrentou as suas angústias, ele limpou o seu suor, não sei se foi no seu manto, não sei se foi na sua mão, mas Jesus só conseguiu passar por aquilo porque ele nos ensinou que Deus o fortaleceu para passar por aquilo que ele deveria passar.
Então, dona Elma, nós somos humanos. Nós temos angústias, nós temos medo, nós temos temor. E nós vamos ser criticados por pessoas que não estão passando pelas mesmas coisas e elas acham que nós somos fracos. Às vezes, tem pessoas na igreja que elas são mais tímidas e elas são criticadas porque elas não falam em línguas. Mas elas têm o mesmo Espírito Santo. Não estou falando que é errado falar em línguas. Não estou falando que é errado você demonstrar, não. Eu só quero dizer que nós somos diferentes uns dos outros. Que nós expressamos diferentemente uns dos outros. Dona Elma, tem pessoas que por fora estão mais fortes do que a senhora, mas por dentro tem mais medo do que a senhora tem. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Medo não é falta de fé. Depressão não é falta de fé. Angústia não é falta de fé. Duvidar, às vezes, nos leva a rever a nossa fé. A entender Deus, dona Elma, porque infelizmente, né, muitas pessoas acham que Deus vem para fazer tudo o que elas querem. E quando Deus não faz o que elas querem, aí sim a sua fé são balançadas. Quando Deus não prospera como elas imaginavam, quando Deus não usa como elas imaginavam, quando Deus não traz êxito como elas imaginavam, elas, aí elas adoecem. Aí elas perdem a sua fé. Sabe, quando elas perdem alguém e não conseguem elaborar esse luto, elas perdem a sua fé. Quando o negócio fecha e elas não conseguem dar a volta por cima, porque como que Deus permitiu isso? Como que Deus permitiu na vida de Jó que ele perdesse 10 filhos? Meu Deus, como que Deus permitiu na vida de Jó que ele perdesse tudo que ele tinha? Como que Deus permitiu na vida de Jeremias que ele se sentisse tão desamparado? Mas todavia eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é isso? Trazer a consciência que Deus está comigo. Deus está comigo. Vamos caminhar para o final? Tá muito bom, por mim eu prego 2 horas aqui. Agora eu tô mais calmo. Tá certo aqui no YouTube, tá certo no Instagram. Jó 42, versículo 2, diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó começa a ter uma aceitação de que os planos de Deus, aquilo que Deus tem para mim, embora eu não entenda, embora eu não compreenda, porque senão não é fé. Deixa eu te dizer uma coisa, se você entende tudo que Deus faz, não é fé. Se você sabe para todo o caminho que Deus está te levando, não é fé, porque Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí é fé. Eu saio sem saber para onde eu vou. Eu saio sem saber para onde eu vou. Aí é fé. Agora Jó está dizendo: eu sei que nenhum dos seus planos são frustrados. Que isso? Deus tinha um propósito. Jó percebe que tudo que Deus fazia era certo. Tudo que Deus fazia era certo. Olha que interessante. Olha o José Guilherme aí. Deus abençoa, viu, meu querido? Você que colocou meu vídeo lá no Instagram aquele dia. Deus te abençoa. Jó, ele percebe que tudo que Deus fazia era certo, sabe? Que o ser humano devia aceitar pela sua fé. O medo não é falta de fé, mas eu não aceitar a soberania de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, aí sim é falta de fé. É eu dizer que Deus não sabe o que faz. É eu dizer que Deus é ruim, que Deus pesa a mão, que Deus é padrasto, que Deus é... Deus é muito difícil. É eu dizer que Deus não sabe o que faz. Jó não conseguia suportar. E aí, Jó diz aqui, ó, que antes, no capítulo 42, depois leia o capítulo 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu te vejo nos próprios olhos. Paz, meu querido. Pois é, no YouTube eu entrei lá de novo, consegui, tá? Mas quarta-feira nós temos outra palavra. Se não liberar aí até quarta-feira, eu acredito que não. Vai estar tudo certo aqui, tá bom? Tive uns erros no computador aqui, infelizmente. Mas olha aqui, Jó. Antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem.
Hoje, Deus, eu te contemplo. Hoje, Deus, eu tenho um compromisso contigo. Hoje, Deus, eu tenho uma experiência contigo que mesmo, queridos, eu li para você aqui no começo. Depois, se você quem não conseguiu assistir tudo, no começo lá eu estava um pouquinho nervoso, me perdoa, mas lá em Hebreus eu li que Deus corrige ao filho. Ah, pastor fica nervoso também, viu, irmão? Pois é, não é falta de fé não, é porque às vezes as coisas dão errado, ao vivo. Hoje, Deus, eu não conseguia suportar meus sofrimentos. Eu não conseguia entender porquê de tanta dor. Eu não conseguia entender porquê de tanta dificuldade, tanta angústia. Mas hoje meus olhos te veem. Agora Jó muda de posição. Agora Jó, ele que não conseguiu suportar seus sofrimentos, agora ele é um intercessor. Agora ele começa a orar pelas pessoas. Você está entendendo como que as suas experiências vão fortalecer seu ministério? Você está entendendo que como o seu sofrimento, como tudo aquilo que você passa vai fortalecer, te trazer experiência, te trazer bagagem. Agora Jó, ele sai do estado de quem precisava de oração para um estado de quem ora por alguém. Eita glória! É benção, não é? Agora Jó sai da posição de silêncio, de miserável, de dor, de angústia, de enfermidade. Ele passa a orar por alguém que não entendia a sua dor. Jó, ele passa a orar por alguém que julgava ele, que ele era pecador, por isso que aquilo estava acontecendo. Porque quando eu estou curado, quando eu estou bem, dona Elma, não importa mais as críticas, você está entendendo? Eu vou além dessas críticas. Quando eu estou bem, eu oro, eu consigo orar pelas pessoas que me cutucam, que me criticam, que me alfinetam, que me desprezam. Abençoa eles, Deus. Perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa eles, Deus, porque eles não sabem o que eles estão dizendo. Jó, ele passa a viver uma restituição. Que coisa linda. Jó, os 10 filhos que ele tinha perdido, agora começa a nascer 10 crianças de novo. Coitada da mulher de Jó, né? Que teve que dar à luz a 20 crianças. Mas para quem viveu aí 140 anos, a gente dá conta, né? Sabe? Ele agora tinha 20 filhos, 10 com Deus e 10 com ele. 10 lembranças boas e 10 convivências boas. Deus quer fazer isso por você. Deus quer restituir na sua vida. Os amigos e os parentes lhe trouxeram dinheiro para que no fundo, sabe, para um fundo de restauração, um fundo de restituição. Agora Jó, com toda a sua sabedoria de gestão, administração, de criação de ovelhas, de jumento, de camelo, agora ele ia comprar novos animais e restituir a sua vida financeira. Deus iria restituir em dobro. Essa é a fórmula. Restituição. Não é só prosperidade, é filhos. Não é só prosperidade, é filhos, é vida. Deus quer te dar vida. Vida. Porque a palavra diz que quando começou isso, né, provavelmente os estudiosos dizem que com 70 anos Jó começou aquele sofrimento, mas Jó 42, você está aí? Versículo 16 e 17, depois disso viveu Jó 140 anos. Jó viveu 140 anos. E ele viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração. Eu não sei como é que chama a 4ª, é bisavô, tataravô, não sei, até a 4ª geração. Eu quero profetizar algo aqui para a gente terminar. Deus vai restituir muitas coisas nas nossas vidas depois que isso tudo passar. Deus vai trazer pessoas para investir nas nossas vidas. Deus vai nos restituir a alegria de viver, sonhos, projetos. Deus vai nos restituir muitas coisas. Creia.
levanta suas mãos, sabe, cansadas. Ajoelha-se. Hoje, ainda hoje, ore. Ainda hoje peça a Deus. Sabe, eu espero que... Eu gosto muito de pregar no púlpito, sabe? Para mim isso aqui é um desafio. Tenho medo, irmã Elma, mas não deixo de fazer. O problema do medo é quando o medo nos controla. Não seja controlado pelos medos. Sabe, eu quero agradecer a todos, pedir perdão por não ter conseguido transmitir direito no YouTube, por não ter conseguido transmitir no Facebook. Vou melhorar, tá bom? Para os próximos a gente está melhor. E eu quero te dizer, não desista. Não desista em nome de Jesus. Se Deus falou algo com você, coloca aqui no meu coração. Coloca aqui, aliás, no Instagram, para Deus aumentar minha fé aqui no meu coração. Amém? Coloca aqui no YouTube. Quem tá comigo aqui? Todo mundo. Ramon tá aí, meu querido? No YouTube? Conseguiu voltar? Quem tá no YouTube aqui, só me dá um oi. Um paz do Senhor. Sabe? O Hélio tá aí, Deus te abençoe. Letícia, Generson, Simone. A Gabriele falando que Deus falou com ela. E eu espero, sabe, que em breve, seja no meio do ano, seja no final do ano, Cristiane, a paz. Eu espero que você que está me ouvindo, que não é da Abundante Graça, sabe, que você seja abençoado por essa palavra. E que se você não conseguiu ver tudo, entra lá no Ministério Abundante, no Instagram, que vai estar salvo lá a live, tá bom? E Deus vai me dar um notebook última geração, em nome de Jesus. Deus vai me dar, vou ter condições. Eu quero dizer, sabe, eu não quero pedir oferta aqui não. Eu sei que nesse momento é um momento difícil para todos, mas aqueles que quiserem ofertar nas nossas vidas aí, nessa semana, entre em contato conosco, tá bom? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, entre em contato com a pastora Ludmila pelo WhatsApp, e a gente vai receber para a gente quitar aqui as coisas da igreja, tá ok? Espero que Deus tenha te abençoado. Tentei trazer uma palavra, né, pedir a Deus que me desse uma palavra abençoada para que nós entendêssemos os propósitos de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos. Se você não assistiu tudo, assista, irmão, vale a pena, sério. Eu senti muito Deus aqui através dessa palavra e que eu quero orar por você agora, para a gente terminar. Eu acho que ainda dá tempo aqui no Instagram da gente orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro agora a cada família, vai de encontro agora a cada casa, cada negócio, cada ministério, cada igreja, dos meus amigos pastores. Papai, vai de encontro, Deus, a cada empresa, Senhor, a cada pessoa que está estudando, fazendo faculdade online nesse momento. Deus, cada vida que por um acaso agora está passando por dificuldade, está sendo vencido pelo medo, pela angústia, pela tristeza. Deus, cada pessoa que perdeu um ente querido, cada pessoa que está vivenciando um luto, Senhor. Que eles tenham, Deus, força, que eles tenham fé. Senhor, abençoa cada membro da Igreja Abundante Graça, abençoa cada visitante daquela igreja. Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, de outra igreja que ouviu essa pregação, essa mensagem, cada pessoa que não é evangélico, Pai, mas é teu filho e está ouvindo agora essa mensagem. Deus, vai de encontro a cada pessoa. Deus cura, Deus salva, Deus enche com teu Espírito Santo. Traga paz, toda dificuldade em dormir, toda dificuldade em se alimentar, toda dificuldade em trabalhar. Abre portas para o teu filho, traga providência, Deus, como o Senhor trouxe providência para Israel no meio daquele deserto. Ó Pai, como o Senhor cuidava do ministério de Jesus. Ó Pai, cuida de nós, Pai. Nos fortalece, nos abençoa. Abençoa a Igreja Abundante Graça, Deus, nesse tempo. Ó Deus, fortalece cada membro. Não deixe que eles esfriem, não deixe que eles desistam. Não deixe, ó Pai, que eles... Deus, que a angústia toma conta da vida deles. Um grande abraço. Que Deus te abençoa. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, seja com a igreja, seja com todos nós para todo sempre. Se Deus te abençoou, diga amém aí, tá? Quem está aqui comigo no YouTube, Deus te abençoa. Quarta-feira eu creio que provavelmente seremos online.
Vou fazer da mesma maneira aqui na minha casa, vou fazer testes, vou fazer testes no YouTube, vou fazer testes no Facebook, vou fazer teste em tudo, para que a gente não tenha problemas, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te fortaleça, leia muita Bíblia, ora muito, converse com as pessoas. Quero te dizer que no canal do YouTube, Pastor PR Leonardo Henrique, se você não é inscrito ainda, me ajude aí, né? Aumentou. Eu não sou o Whindersson Nunes, não estou nem perto, mas nós temos 146 pessoas, se eu não me engano, lá inscritas. E tem vídeos, eu coloquei lá vídeos, 5 dicas para você vencer a ansiedade. Tem uma dica sobre... os vídeos são curtos, eu coloco vídeos de 10 minutos. Tem um vídeo lá sobre as expectativas que os pais têm em relação aos filhos. E quando essas expectativas não são supridas, as frustrações que os pais têm, e nós podemos vencer essas frustrações, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um bom final de noite, uma janta gostosa e abençoada na tua vida se você não jantou ainda. Fica com Deus e Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz.